Glória a Deus! Vocês estão bem? É um sim tão murcho, né? Vocês estão bem? Amém! Graças a Deus! É importante que a gente responda com força, com fé, com coragem, com a verdade que o Senhor tem colocado no nosso coração. É sempre bom estar com um sorriso no rosto, porque nós fomos salvos por Jesus e por isso nós estamos alegres e por isso que nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Amém? Eu vou pedir aí para você preparar o seu coração, preparar a sua mente, preparar aí a palavra de Deus que você trouxe, a sua Bíblia, seja ela aí física, no celular, não sei onde você trouxe, né? Mas pega aí a sua Bíblia. Se você tiver como anotar as passagens, anotar o que Deus for colocando no seu coração, você também pode fazer isso, porque é muito importante que a gente guarde no nosso coração, na nossa mente, faça anotações para não esquecer o que Deus tem nos direcionado, o que Deus tem nos falado. Amém? Então, vou pedir a você para abrir aí a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Vamos ler do 19 até o versículo 31. Romanos 3, 19 ao 31. Vamos dedicar esse tempo agora para ler a palavra de Deus, se deliciando do que Deus tem para nos dizer. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Destaque isso aí, ó. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo por sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, quero te agradecer pela tua palavra.
Quero te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é justo e ainda nos justificou por meio da fé em Jesus. Pai, fala ao nosso coração, nos ensina, nos confronta. Senhor, que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. E que a Tua palavra possa moldar hoje o nosso caráter. E que hoje possamos sair daqui melhores do que entramos e verdadeiramente praticar o que a Tua palavra diz, o que a Tua palavra nos ensina. Nos dá entendimento, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém? Galera, eu vou começar essa palavra dizendo algo que não é muito legal de se ouvir. Algo até que a gente já sabe, mas não é muito bom também de ficar dizendo, né? Esse capítulo de Romanos, o capítulo 3, ele afirma com todas as letras, ele nos lembra que todos nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores. Você e eu estamos condenados à morte eterna. Você e eu não merecemos o amor de Deus. Não merecemos nada do que a gente tem. A gente não merece nem estar vivo. Não existe um pecado maior, não existe um pecado menor. Todos nós pecamos e todos nós carecemos do perdão e do amor de Deus. Isso é muito incrível de reconhecer, Manu. É muito incrível. Porque não adianta você fazer boas obras, fazer tudo certinho e ficar barganhando com Deus a sua vida. Eu estou aqui de boa, estou aqui super tranquilo, estou aqui super tranquila. Faço tudo bem certinho. Aí você vai diante de Deus e fala tudo isso. Eu estou super de boa, a minha vida está tranquila, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo certinho, eu pago minhas contas, eu me esforço. Não adianta. Eu e você somos pecadores. Eu e você carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Então, o capítulo 3 de Romanos nos faz entender isso, que todos nós, eu e você, somos completamente pecadores. Nascemos no pecado e vivemos rodeados por ele. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores e o seu propósito é evitar desculpas diante de Deus. Gente, nós não temos o que dizer diante de Deus. É você chegar diante dele e ficar bem caladinho. Porque nada do que você fale justifica a sua vida. Nada do que você faça justifica você. Nada. É como um réu que é condenado e ele está lá, recebendo a condenação. Ele não tem o que dizer, porque ele foi considerado culpado. Ele não tem mais defesa alguma. Ele não pode se defender, ele não tem nem o que dizer. Foi considerado culpado, já era. Recebe lá a condenação, recebe a sentença e não tem o que dizer diante do juiz. Nós não temos o que dizer diante de Deus. Nós cantamos até isso hoje. O que dizer diante de Deus? Não temos nada para falar diante de Deus. Nada que a gente faça ou fale vai nos justificar diante do Senhor. Nada. Isso é muito forte de saber. É muito incrível de saber. Eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada diante do Senhor, porque eu sou pecadora, nasci no pecado, estou condenada. Mas, quando chega lá no versículo 21 de Romanos 3, eu colocar aqui que voou a folha. Espera aí. Olha só. O início do versículo 21 de Romanos 3 começa assim, na minha versão. Agora, porém. Começa desse jeito o versículo. Em algumas versões começa só com porém,
começa só com mas, vem um mais bem aí. Nos versículos 19 e 20, a gente sabe, nos versículos anteriores, que somos pecadores, não tem ninguém justo, nenhum sequer. E nada do que a gente fale ou faça, nada nos justifica diante de Deus. Agora, porém, a Bíblia traz para a gente um porém. E aí você já vai aí pensando quem é e o que é esse porém. Essa palavra na língua portuguesa é uma conjunção coordenativa adversativa. Aula de português. Deus me livre, né? Uma hora dessa ninguém merece gramática. Mas essa palavrinha, que é uma conjunção adversativa, essa palavra adversativa, é que vai trazer aí uma ideia contrária. Algo diferente vai acontecer. Tem uma afirmação antes, só que depois vai chegar uma outra afirmação que vai acabar com a primeira. Aí chega esse porém. Vocês sabem quem é esse porém? Já vai guardando aí no seu coração. Quem é o mais? Quem é essa conjunção coordenativa adversativa na nossa vida que muda tudo? Muda tudo completamente. Antes de dizer quem é, vamos ler sobre esse porém. Coloca aí a sua Bíblia, lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 53. Capítulo 53. Esse capítulo tem 12 versículos e nós vamos ler ele todinho, para a gente se debruçar nesse mais, nesse porém que chegou aí para a gente. E é motivo de muita alegria, é motivo de muita glória. Isaías 53. Olha só quem é o porém que chegou. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo
que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Eu vou ler de novo essa parte. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Glória a Jesus, meu querido. É Jesus o nosso mais. É Jesus o nosso porém. Tudo muda depois que ele chega. Tudo muda depois que ele aparece na nossa vida. Quando Romanos 3 e os versículos antes, do versículo 21, declara, nos afirma que nós somos pecadores, o Senhor vem com mais. Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. Somente por meio de Jesus Cristo é que somos declarados justos. E não há outro por quem e por onde possamos ser declarados justos. Somente por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há o que fazer, não há o que procurar. É só Jesus. Você vai só perder tempo e gastar a sua vida procurando outros caminhos, procurando outras formas de viver, procurando outras verdades, porque não tem, é só Jesus. Eu vim aqui hoje para te dizer isso, que só Jesus te justifica e não tem outra pessoa. Não há outro além de Jesus, só Ele que vai nos justificar. Só Jesus. A nossa juventude é o período mais rápido na nossa vida. Acho incrível. A infância e a juventude é o período mais rápido. Porque parece que foi ontem que eu tinha 5, 6, 7 anos. Hoje eu já tenho 28. É um piscar de olhos que passa. Piscar de olhos. E desde quando eu era criança que eu escuto. Jesus está bem pertinho de voltar. Bem pertinho de voltar. E hoje eu ainda afirmo com todas as letras. Ele está mais perto ainda. Cada dia que se passa, mais perto fica do nosso Senhor Jesus retornar. E vir buscar aqueles que Ele declarou justo, você e eu. Mas é necessário, querido, que a nossa fé seja ativada em Jesus. Nós não temos mais tempo a perder com bobeiras, com mentiras, com o que o mundo nos oferece, porque é tudo engano. Não há mais tempo a perder. Uma noite de festa, uma noite de farra, uma noite de muitas alegrias. Chega o amanhecer, aí você se arrepende. E a sua vida vai sendo gasta com o passar do tempo. Enquanto nós temos uma vida muito mais verdadeira e digna com Jesus. Porque foi Ele quem nos justificou. Porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. O sangue que Ele derramou, o sacrifício que Ele fez, custou muito caro. Muito caro. Você imagina você ganhar, sei lá, celular mais caro que tem aí no mundo. Eu não sou muito entendida dessas coisas, não. Mas deve ser o iPhone, né? Assim, de última geração, deve ser. Não sei. Imagina que você ganha. Simplesmente você ganha de alguém. Alguém passou aí, foi com a sua cara e lhe deu um iPhone. De graça, assim, de graça. Você já pensou? Aí você ganha aquilo. Aquele iPhone custou caro? E eu não. Custou caro. Mas custou caro para você? Não, né? Custou caro para quem te deu. Aí beleza, você ganhou o iPhone.
Você vai ter cuidado com ele ou você vai, tipo assim, não quero não, vou jogar isso aqui no lixo, vou quebrar e jogar no lixo. Você faria isso? Com o iPhone? Não, né? Jamais. Pegar um iPhone caríssimo, quebrar, jogar no lixo. Custou muito caro para a pessoa que comprou. Não custou para você, para você foi de graça. O sangue de Jesus custou mais caro do que o iPhone. Tem nem preço, querido, que pague. Não tem preço. Não tem. E o que você tem feito? Que eu tenho feito com o sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por você? O que eu tenho feito? Como eu tenho valorizado Jesus? Como eu tenho valorizado este sangue que ele derramou lá na cruz por mim e por você? E ele derramou esse sangue, não foi depois da gente ser justificado, não. Foi antes. Foi o sangue dele que nos justificou. Ele poderia ter pedido ao Pai, justifica eles primeiro para eu morrer por eles, né? Pelo menos para valer a pena. Mas não. O Senhor provou o seu amor por nós. Quando Cristo morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente sabe dessa verdade, quando a gente entende isso, não tem como a gente conter a nossa vida e não querer desfrutar desse Deus e desfrutar dessa graça, desse amor que é tão grande por nós. Não tem como, porque não existe outras verdades. Nós somos declarados justos de duas maneiras apenas. Por meio da fé em Jesus, como diz lá no versículo 22, pela graça de Deus, como diz lá no versículo 24. Olha aqui, ó. O versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Assim como todos pecaram, todos, sem nenhuma distinção, que crerem em Jesus, serão justificados. E essa justificação também vem pela graça. Olha o que diz o versículo 24. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então é por meio da fé e é pela graça. Não há nada que você e eu possamos fazer, porque é pela graça de Deus. O que nós precisamos é crer em Jesus, é confiar, é se lançar diante dele, é entregar totalmente a sua vida a ele, ao Senhor. É confiar de fato. É se lançar. Assim como você se lança na sua cama para dormir quando você está muito cansado e você confia que aquela cama vai lhe sustentar a noite todinha, que você não vai cair, que você vai dormir muito bem, e você se lança e dorme o sono profundo. É assim que a gente deve confiar no Senhor Jesus. Por completo. Não é duvidando, não é tendo incerteza. Não é hoje está de um jeito, amanhã está de outro, depois eu penso em Jesus. Não. Não temos mais esse tempo todo para perder. É se lançar por completo diante dele. Se lançar verdadeiramente, confiando e crendo que ele é o nosso Salvador e Redentor das nossas vidas. E foi por causa dele, é por ele que nós estamos aqui hoje. Uma vez eu estava conversando com o Geude sobre isso. Eu penso, querido, sinceramente, eu não sei se eu estou errado. O Vinícius e o Marcelo depois podem me dizer. Mas eu penso que se não fosse Jesus, eu acredito que o planeta Terra não existiria mais. Sinceramente, eu penso nisso. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz, aqui nós não estaríamos. E o mundo está, meu Deus, de cabeça para baixo. Está tudo fora de ordem. Mas nós temos um mais. Nós temos um porém, que é a salvação deste mundo, que é a salvação das nossas vidas. E nós temos
como crentes em Cristo Jesus, essa responsabilidade de anunciar Jesus, o nosso justificador. É nossa essa responsabilidade de representá-lo, de ser luz para este mundo. E não ficar, sei se vou, se fico, se vou, se fico, se vou, se fico. Quero ver todos vocês lá no céu, queridos. E quero estar lá também. Vocês têm essa expectativa? Porque eu tenho. A minha expectativa não é este mundo, que ele está louco. A minha expectativa não é aqui. A minha expectativa é o céu. Esse deve ser o nosso cumprimento. Te vejo lá no céu, querido. Te vejo lá no céu, meu irmão. Em nome de Jesus, porque é para lá que nós vamos. É para lá que Deus planejou. Uma vida eterna com Ele. E nós fomos justificados. Nós somos justos? Não. Somos pecadores. Porém, perdoados. Porém, justificados. A justificação é isso. Nós seremos justos quando tivermos nosso corpo glorificado. Pois a ressurreição, da vinda de Jesus, que o nosso corpo for transformado. Aí sim. Mas agora nós somos declarados justos, porque Jesus está à nossa frente. Quando Deus olha para mim e para você, é Jesus que Ele vê. Porque, meu Deus, se Ele olhasse e me visse, Ele vê Jesus na nossa vida. Ele vê em mim e você, o Filho dele que morreu na cruz do Calvário. E Ele vê em mim e você a oportunidade de seguir a esse Jesus. E Ele revelou ao mundo para trazer a salvação e nos reconciliarmos com Ele. Isso é muito poderoso. Essa é uma verdade que tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Jesus é o nosso justificador e há poder nessa justificação. Jesus é o sacrifício pelo pecado. O seu sangue é a justiça em favor dos que creem. Este sangue custou muito caro. E nós não somos justos, mas somos justificados por Ele. E o Senhor provou o seu amor por nós, quando Jesus morreu na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. E eu trouxe aqui 7 pontos, 7 características que a justificação traz na nossa vida. É poder demais. A justificação, através de Jesus, que só acontece por meio dele, traz para nós 7 bênçãos. A primeira delas é salvação. É a salvação das nossas vidas. Abram aí a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 1, e os versículos 68 e 69. Primeira coisa que a justificação traz para as nossas vidas é a salvação. Olha aqui, ó. Lucas 1, 68 e 69. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Ele nos enviou poderosa salvação. Não é uma simples coisa, não. Não é simples. Poderia o texto dizer só assim, ó. Ele nos enviou salvação da linhagem real de seu servo Davi. Poderia estar só assim. Mas antes, vem o poderoso, porque a salvação em Jesus é poder nas nossas vidas. Além da salvação em Cristo, a segunda bênção que a justificação traz para as nossas vidas é o perdão. Recebemos a salvação e agora recebemos o perdão. Coloquem aí a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 2 e o versículo 2. 1 João, capítulo 2 e o versículo 2. Diz assim, ó. Ele mesmo, próprio Jesus, é o sacrifício para o perdão
de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Jesus traz o perdão dos nossos pecados, não apenas os nossos, mas de todo o mundo. Gente, não há distinção. É todo o mundo. Perdão dos pecados. Para todos. Se você alguma vez pensou assim, não mereço de jeito nenhum, realmente. Mas você pode receber esse perdão através de Jesus. E a terceira bênção é a libertação. Olha só, a justificação nos traz salvação, perdão e a libertação. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito fica lá depois de Timóteo. Tito 2, 14. Olha só o que diz. Ele entregou sua vida, Jesus entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Ele mesmo entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado. A entrega de Jesus é para nos libertar de todo o pecado. Nós nascemos no pecado e somos rodeados por ele, mas nós não somos escravos e nem prisioneiros do pecado. A partir do momento que cremos em Jesus, que colocamos a nossa fé em ação nele, nós somos libertos de todo e qualquer pecado. E é necessário que você receba essa verdade na sua vida, porque nós não vivemos mais num tempo de escravidão, porque Jesus trouxe a libertação para nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus que todos que aqui ainda estejam presos a algum pecado, que você seja liberto em nome de Jesus, porque há sim libertação na morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus liberta você e eu de todo o pecado. Nós habitamos em um mundo pecador, em um mundo cheio de pecados, mas nós vencemos todos os dias, porque Jesus venceu por nós primeiro. Amém? E em quarto lugar, nós recebemos herança. Nós nos tornamos herdeiros. Efésios capítulo 1. Versículo 1. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. É tudo em Jesus. Vocês estão percebendo que em todo texto que eu leio é sempre em Jesus, é por Jesus, é por Ele nas nossas vidas. E por meio dele, nós nos tornamos herdeiros de Deus. É uma herança eterna, queridos. Não é uma herança terrena que pode acabar, que em algum momento você pode gastar e tudo ir embora. Não. É uma herança certa para a eternidade e para a glória de Deus. E em quinto lugar, nós recebemos vida. Livro de João, capítulo 10 e o versículo 10. Eu amo esse versículo. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. A vida plena que satisfaz só está em Jesus. Uma vida abundante é uma vida completa e com propósito. Se você está vazio, sem propósito algum, é porque está longe de Jesus. Porque Ele nos dá uma vida abundante. E essa vida abundante significa uma vida completa e com propósito. Você não vive aqui nesse mundo perdido, não. A sua vida aqui tem um propósito.
Você tem um chamado, você foi escolhido. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E é isso que ele realmente tem feito nesses últimos dias. E não está perdendo tempo. Está realmente levando a vida de muitos. Mas o nosso Jesus vem para nos dar vida. Veio, né? Para nos dar vida. Vida. Em Jesus, a vida. E a nossa vida depende dele. E a nossa vida só existe por causa dele. A vida abundante, completa e com propósito somente está em Jesus. Ele mesmo já afirmou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. É só Jesus. E em sexto lugar, a gente também recebe esperança. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 21 de Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 21. Diz assim, ó. E seu nome será a esperança de todo o mundo. A esperança desse mundo perdido é Jesus Cristo. A esperança das nossas vidas tem um nome forte e poderoso. Jesus Cristo. Não tem como falar esse nome, declarar esse nome de forma murcha, porque tem muito poder. O nome de Jesus tem poder. E a esperança para você e eu, e a esperança para este mundo, para todo o mundo é Jesus Cristo. E não há outro. Não há outro. É só Jesus. E a sétima bênção que a justificação nos traz, essa é linda. É a paternidade de Deus. Paternidade de Deus. Essa palavra paternidade é muito forte. E muitos de nós, e eu me incluo nisso, testemunhando aqui. Aqui nessa terra não teve uma paternidade tão boa. Nesse mundo, nessa terra. Ah, querida. Mas tem uma paternidade. Está acima de tudo e de todos. Uma paternidade que é totalmente independente do que você faça, do que você fale. Ah, querido, a paternidade de Deus é poderosa nas nossas vidas. É uma verdade que nós precisamos crer e assumir na nossa vida. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. No mundo a gente vai ter decepções. Pessoas vão nos decepcionar. Mas Deus é a paternidade poderosa que transforma as nossas vidas. Olha só o que diz em Gálatas, capítulo 4 e o versículo 7. E nesse versículo, eu vou ler como ele está aqui nessa versão, mas depois você vai ler aí colocando o seu nome. Eu vou exemplificar como é que você vai fazer e em alto e bom som você vai ler esse texto aí. Vou já dizer como. Gálatas 4, 7 diz assim, ó. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Você está entendendo? E aí, ó, você vai ler assim, quando eu contar até 3. Agora eu já não sou escravo, mas filha de Deus. E uma vez que sou filha,
Deus me tornou herdeira dele. Vou contar até 3 e você vai ler esse texto assim, você se colocando. Mas é para ler em alto e bom som. Não é para ler assim, não. Agora eu já não sou escravo. Não. Para ler com força, com a verdade. Para isso ficar gravado na sua mente, no seu coração. Vou contar até 3, tá? Prepara aí a sua Bíblia. Prepara o seu fôlego e é para dizer com força. Tá bom? Certo? Se você tiver mais de 100 anos, aí eu aceito ser baixinho. Mas se tiver menos, é alto e bom som. 1, 2, 3. Eu sou herdeira dele. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, somente a Jesus. Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso e não há outro Deus além de Ti, Pai. Só o Senhor é bom, o poder está em Tuas mãos, a justificação só acontece por meio de Ti, Jesus. E nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos e recebemos a Tua vida na nossa vida, Pai. Nós recebemos, Senhor, a esse Jesus que é tão maravilhoso e que morreu na cruz, mesmo quando eu ainda era pecador. Mas o Senhor me justificou por meio da fé em Jesus. E isso é pela graça. Não adianta o que eu faça, não adianta o que eu fale. É a Tua graça, é a Tua graça. E esse Jesus derramou um sangue precioso e que foi muito caro. E nós reconhecemos, Jesus, o Teu sangue. Por isso vem, Jesus, e asperge o Teu sangue sobre a nossa vida, nos purificando, tirando toda a imundície, tirando toda a perca de tempo, tirando tudo aquilo que nos afasta de Ti. Senhor, em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Pai, para quebrar toda maldição, para quebrar toda cadeia, para desfazer todo o laço do diabo, porque ele não tem poder e ele está derrotado em nome de Jesus. A nossa vida pertence a Ti, Jesus. A nossa vida pertence a Ti e nós fomos justificados para a glória de Deus, porque nós carecemos, nós somos carentes, Deus, do Teu amor, Pai. Que o Teu Espírito Santo invada a nossa vida, invada a nossa mente e nos convença de quão pecadores nós somos e nos convença do perdão que nós recebemos, porque somos pecadores perdoados. Somos pecadores perdoados, justificados. E há poder, Senhor, na Tua justificação. Porque em Ti nós somos salvos, perdoados, libertos. Nos tornamos filhos Teus, Pai. Que coisa maravilhosa é poder Te chamar de Pai, Senhor. Como é bom ter essa liberdade e essa certeza e essa verdade que eu posso dizer, essa liberdade que eu posso declarar que Tu és o meu Pai e eu sou Tua filha, herdeira Tua. E a eternidade nos espera e o Senhor tem preparado a eternidade para viver conosco. A Tua presença, Senhor, é maravilhosa e nos encanta. Como Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom, Senhor.